Eu sou Fred Furtado, gerente comercial da Tamaf Nutrição Animal, e essa é a primeira edição do programa Cálcio em Foco, uma sequência de entrevistas que pretendemos fazer com profissionais especializados nas áreas de nutrição animal para levar mais informação e atualizações gerais a respeito disso. A Tamaf ela tem expertise em fornecer cálcio para a nutrição animal. Então hoje nós vamos conversar sobre o cálcio com o professor Luiz. Professor Luiz, obrigado pela sua presença. Se puder, faça a sua apresentação, por favor. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui presente, tá? Eu sou professor no IFMG Bambuí desde 2006. Sobre a minha formação, eu comecei novo como técnico em Química e logo, depois de alguns anos no mercado, eu cursei zootecnia. Sou zootecnista, pude fazer mestrado, doutorado na área de nutrição animal e trabalho no IFMG Bambuí há 19 anos. Sou, além de professor, sou também pesquisador, extensionista e trabalho aí com temas relacionados à nutrição e alimentação animal, principalmente animais não ruminantes. Fantástico, professor Luiz. Então vamos fazer o possível para essa conversa ser bastante proveitosa, principalmente para o público que for receber essas informações. Professor Luiz, a gente vai falar essencialmente sobre o cálcio para a nutrição animal. Se o senhor puder fazer uma abordagem sobre o cálcio para a gente ter essa introdução. Bom, então muito bem pontuada, a pergunta é muito interessante porque a gente precisa primeiro entender o que é o cálcio na alimentação animal, né? O cálcio é um mineral. Ele é um mineral alcalino terroso, da coluna 2A da tabela periódica, é dizer, ele é muito importante, tá? Ele tem carga, normalmente na química a gente trabalha com a carga, até mesmo para entender sobre aquele mineral. A carga positiva, tá? E ele vai se ligar a vários compostos negativos, vários ânions. Então, por exemplo, o cálcio, ele vai ser muito importante para a gente em relação à formação do corpo do animal, como, por exemplo, formação dos ossos, a formação dos dentes, para galinhas, por exemplo, a casca do ovo. Ele está presente no sangue do animal em concentrações mais baixas, de 8 a 12 miligramas a cada 100 ml, então ele é importante, né? E além disso também, ele está presente nos ossos também, 98 a 99% do cálcio está presente no osso do animal na forma de hidroxiapatita, né? Então, assim, primeiramente, eu acho que a gente entendendo sobre o cálcio, o que é o cálcio é muito importante, até mesmo para a gente entender melhor a sua função na alimentação animal, né? Complementando como um sal de caráter básico, normalmente ele forma sais de caráter básico, ele vai ter um efeito muito forte também como agente tamponante, o que pode reverberar, né, na sua inclusão na alimentação animal, pode reverberar em alguns processos na alimentação animal. Tendo o cálcio já apresentado, como o senhor trouxe, como que a gente já pode agora começar a falar do papel do cálcio na nutrição animal? Os fundamentos, as funções metabólicas e o que o senhor achar pertinente comentar. O cálcio, então, esse mineral, ele é extremamente importante para vários processos. E aí nós podemos destacar tanto função estrutural, ele faz parte da estrutura do corpo, principalmente dos ossos, mas também funções metabólicas, ele faz parte da fisiologia. Então a gente pode lembrar, novamente, que ele faz parte dos ossos, dos dentes, formação de vários produtos, né, como os ovos, que vai ser fonte de cálcio para o próprio pintinho que está em desenvolvimento, também formação do próprio leite, que vai ser fonte de nutrientes para o bezerro em desenvolvimento, dentre outros mamíferos, mas também outras funções fisiológicas, como contração muscular. Para uma boa contração muscular, o cálcio é necessário, né? Mas também para funcionamento do coração, para também ativação de enzima, equilíbrio de alguns fluidos. É dizer, nós temos várias ações metabólicas, né, relacionadas ao cálcio. Até mesmo a transmissão do impulso nervoso, ela depende também de uma boa concentração de cálcio nos tecidos. Então, assim, o cálcio é um dos minerais mais importantes. Ele é um macromineral, né, é dizer, a concentração dele no corpo do animal ela é elevada.
a gente pode considerar que 1 a cada 75 partes do corpo do animal é de cálcio, é dizer, mais de 1%, 1,2%, 1,3% do corpo do animal é cálcio, então ele é extremamente importante. Ele é o macromineral com maior concentração no corpo do animal. Nós temos, a título de curiosidade, nós temos na alimentação animal os macro e os micro. Dentre os macro, o cálcio é aquele de maior necessidade em termos de volume. Quando a gente pensa em aves poedeiras e o cálcio, pensando o que seria a base para cascas fortes e produção eficiente? Exigências nutricionais em cada fase da postura, cálcio de liberação lenta versus liberação rápida e quando usar. O senhor comentar à vontade sobre esses temas sugeridos. Ótimo. A pergunta é muito excelente porque o cálcio, embora seja, né, um mineral que para a gente é um dos mais baratos quando a gente faz uma formulação da ração, ele tem uma importância muito grande. E se a gente não se atentar a essa suplementação de cálcio na qualidade e principalmente quantidade correta, a gente pode ter problemas básicos como, por exemplo, casca do ovo. Embora a casca do ovo seja um problema que depende também de outras coisas além do cálcio. É um problema complexo, é multifatorial, porque vários itens, vários fatores estão impactando. Bom, a gente tem que pontuar primeiramente que o cálcio ele vai ser necessário para a formação da casca do ovo. E essa formação acontece principalmente no período noturno, né? Obviamente que a galinha vai ter uma alta demanda de cálcio, né? Desde quando ela começou o seu crescimento, tá? Ela era franguinha, depois pré-postura, postura e a fase de maior idade na postura. A necessidade de cálcio nesse período vai só aumentando. Vai aumentando porque a demanda para a formação do ovo ela é muito grande. Além de que, uma coisa muito interessante da gente perceber também, e isso vai acontecer para vários animais, é que a quantidade de cálcio absorvida pelo trato gastrointestinal do animal, ela vai sendo cada vez menor com o avançar da idade. É dizer, animais mais velhos têm maior dificuldade de absorver o cálcio quando comparado com animais mais jovens. Então, há uma tendência da gente aumentar os níveis de cálcio com o avançar da idade do animal, principalmente no período reprodutivo, como é o caso da galinha, mas para animais de idade avançada nós temos que aumentar também por causa da baixa absorção. Bom, nesse caso específico da galinha poedeira, o cálcio ele é muito importante e uma boa ração leva normalmente aí cerca de 8 a 10%, tá, de uma fonte de cálcio, como por exemplo o calcário, né, que é o carbonato de cálcio. Né, a gente usa na alimentação animal o calcário calcítico, que é um calcário que é praticamente quase todo carbonato de cálcio. Então, o que acontece no caso específico da galinha poedeira? Nós precisamos de cálcio principalmente à noite. E à noite, o animal não está comendo. Então, se nós dermos um cálcio de fácil absorção, de rápida absorção, pode ser que todo o cálcio que ela absorveu foi parar no osso. Então, para facilitar a mobilização de cálcio na galinha, né, fisiologicamente dentro da galinha, a gente oferece um pouco de cálcio numa granulometria maior, o que a gente chama de calcário pedrisco, uma fonte de maior granulometria. E quando a gente fala em calcário, nós precisamos, na alimentação animal, ficarmos atentos também para a granulometria, que existem várias. Então, tendo um calcário de maior granulometria, tá? A gente está simulando o que acontece naturalmente na natureza. Quando a galinha tem algumas pedrinhas ali na moela dela, justamente para, além de oferecer alguns nutrientes de liberação lenta, como por exemplo minerais, a gente também, essas pedrinhas vão favorecer a digestão, vão ali a trituração dos alimentos, o que é interessante. Então, quando a gente oferece o calcário de maior granulometria para a galinha, à noite, quando ela estiver ali formando a casca do ovo, o calcário está sendo, absorvido e aí isso favorece a mobilidade do cálcio para a formação do ovo. É dizer, menos cálcio seria retirado, tá? E isso fisiologicamente é muito mais fácil para ela,
tá? Ela tem uma vantagem quando ela tem também o cálcio disponível ali na moela, lentamente. E aí, para falar um pouquinho sobre a mobilização do cálcio, é muito importante a gente observar, a gente pontuar que o organismo ele é fantástico nesse sentido também, né? O organismo do animal, depois de milhões e milhões de anos de evolução, a gente vê que é uma coisa assim maravilhosa de se estudar. O que acontece? O organismo ele controla a absorção de cálcio de uma maneira muito eficiente. Se tem muito cálcio na dieta, ele vai absorver aquela quantidade que ele precisa por processos ativos ou por processos passivos. E esse cálcio circulante, ele vai aumentar ou vai diminuir conforme a necessidade. Se o corpo precisa de cálcio para processos metabólicos, ele aumenta a concentração de um hormônio-chave chamado paratormônio. Esse paratormônio vai estimular a liberação do cálcio a partir dos ossos, como acontece, por exemplo, na formação da casca do ovo, mas ele também vai estimular a reciclagem do cálcio via sistema renal e, principalmente, vai aumentar a absorção de cálcio via trato gastrointestinal, via intestino delgado. Então, esse paratormônio vai ser essencial nessa regulação. E, obviamente, para facilitar, né, a ação do paratormônio, a gente vai oferecer esse calcário na forma de pedrisco ali para ficar um pouco na moela. Tá? Vamos chamar a atenção também que se nós temos um hormônio para estimular a liberação de cálcio, essa utilização de cálcio pelo corpo, nós temos um hormônio antagônico, que é a calcitonina, quando as concentrações de cálcio estão elevadas. Aprofundando sobre o cálcio na alimentação, na nutrição de aves, falamos bastante sobre as aves poedeiras. O senhor tem algo a somar em específico sobre aves de corte? Então, vamos lembrar, né, que o cálcio ele é muito importante para a formação do sistema esquelético, dentre outras funções. Obviamente que, conforme a gente comentou, o cálcio é importante para vários processos metabólicos também, mas, considerando o sistema esquelético, eu quero formar um frango de corte com uma boa sustentação, né, para sustentar uma musculatura muito forte. E hoje a avicultura de corte ela é muito evoluída, né? A gente consegue produzir um frango com 35 dias de idade, pesando cerca aí de 2,5 kg ou mais. Então, assim, nós temos uma genética muito forte. E para sustentar tudo esse progresso genético, para sustentar toda essa tecnologia, nós temos também um esqueleto, nós temos que ter um esqueleto forte. Então, quando a gente fala em frango de corte, nós temos que ter uma boa formulação de ração. Para qualquer animal, uma ração ou um alimento completo tem que ser muito bem formulado. E o que é isso? Bom, quando a gente fala de formulação de ração, nós estamos simplesmente equilibrando os alimentos na proporção mais adequada para a gente oferecer um produto de acordo com as necessidades nutricionais daquela ave. Então, hoje, a partir de décadas de pesquisa, nós sabemos exatamente quanto que a ave ou qualquer animal precisa em termos de energia, proteína e aminoácidos, minerais, vitaminas, para alguns animais também fibra, dentre outros princípios nutritivos. Então, quando o nutricionista vai formular uma ração, ele simplesmente pega os alimentos, equilibra de maneira a atender de forma ótima, otimizada, esses requerimentos nutricionais. E nós temos os vários requerimentos nutricionais de cálcio bem estabelecidos. O cálcio foi um elemento muito bem pesquisado, principalmente no início da nutrição e alimentação animal, das pesquisas que aconteceram em décadas de 70, 80, aqui no Brasil. Então, hoje, nós já podemos desenhar uma ração muito bem equilibrada, considerando o cálcio. Vai variar, é claro que isso aí depende muito da quantidade consumida por dia, ok? Vai depender também da linhagem, mas normalmente a gente trabalha aí com níveis próximos a 0,7, 0,8% da ração em frangos de corte. É dizer, a cada 100 gramas, 0,7, 0,8 gramas de cálcio. Então, ele é muito importante, principalmente para a formação do esqueleto. E se eu tiver deficiência de cálcio na ração, obviamente que eu vou ter muito problema de perna, muito problema até mesmo muscular em relação a esse frango. Então, é muito importante a gente atentar a isso também. Professor, você comentou muito sobre o potencial genético, né? O curto intervalo de tempo da maturação da ave de corte.
a gente pode fazer qualquer tipo de relação sobre esse aproveitamento do potencial genético junto com a alimentação animal, o que tem que andar junto a quê? Sim. É muito interessante essa questão, porque hoje existem muitos mitos relacionados ao rápido crescimento do frango de corte. E aí é interessante que, mais ou menos, né, sem querer ser preciso nos números, 90% desse espantoso crescimento se deve à genética, melhoramento genético, seleção e melhoramento. Mas, obviamente, que acompanhando tudo isso, nós temos que ter uma boa ambiência, nós temos que ter uma boa nutrição, uma boa sanidade e um bom manejo também. Tudo isso está relacionado. Então, é como se fosse uma Ferrari, né? A gente tem uma Ferrari que vai a tantos quilômetros por hora, com toda qualidade, tecnologia, segurança, mas obviamente que nós temos que ter um bom combustível para isso funcionar. Então, além de muita tecnologia para a genética de frangos de corte, nós temos também muita tecnologia em termos de nutrição animal. Acredito que mais para frente a gente vai discutir também o que hoje a gente tenta, né, trabalhar em relação à nutrição e alimentação animal, que hoje é muito avançado. O Brasil também é referência em termos de nutrição e alimentação animal. Então, hoje nós temos dietas dietas quase que perfeitas. A gente trabalha com nutrição de precisão. Então, são dietas muito bem desenhadas para sustentar esse crescimento. Porque se nós crescemos geneticamente, obviamente que isso vai ser sustentado por uma boa nutrição, uma boa ambiência, uma boa sanidade e um bom manejo também. E nós evoluímos muito nisso, mesmo porque, né, nós sabemos que as previsões para 2034, né, daqui 9 anos, feitas pelo Ministério, apontam o Brasil como um dos maiores produtores, se não o maior produtor de carne do mundo, né, onde a avicultura vai crescer 30%, cerca de 30%. Então, assim, é muito importante, muito pertinente a gente entender tudo isso para a gente estar muito bem preparado, principalmente no combustível principal, que é a alimentação animal. E outra coisa que a gente não pode esquecer também é que quando você coloca na balança os custos de produção, tá, para produção de aves, produção de suínos, produção de coelhos, produção de bovinos, embora possa variar, normalmente esses custos são de 70% para alimentação. É dizer, de cada R$ 100 que um produtor gasta, 70 é de alimentação. Então, obviamente, que é algo que a gente deve preocupar bastante. Nós temos que ter uma nutrição otimizada se a gente quiser atingir um potencial, o desempenho esperado para aquele animal, além de um bom sistema imune. Porque o sistema imune, a defesa do animal, depende também de uma boa nutrição. Então, a boa nutrição é importante para tudo que a gente está falando. O cálcio também para a suinocultura vai ser essencial, né? Aí vai acompanhar a mesma ideia. Quando o animal está em crescimento, ele precisa do cálcio para a formação da sua ossatura, dentre outros processos. Uma matriz de gestação vai aumentar bastante a demanda de cálcio, principalmente porque ela precisa de cálcio também para os filhotes que estão sendo gerados. Então, a demanda de uma matriz em gestação chega a quase 20 gramas por dia. Agora, quando você pega essa demanda para a matriz em lactação, que precisa desse cálcio para o leite, para alimentar os seus leitões, essa demanda já chega a 50 gramas por dia, né? Ou seja, é uma demanda muito elevada. Isso tem que estar muito bem diluído na ração. Ou seja, a ração deve ter níveis de cálcio de excelente biodisponibilidade para que esse cálcio seja absorvido pelo animal e metabolizado pelo corpo. É dizer, o corpo tem que receber uma fonte muito boa para que ele possa buscar esse cálcio, colocar no sangue e disponibilizar para os animais. Bom, então, obviamente que isso passa por uma formulação de excelência. Nós precisamos de dietas bem formuladas, né, de acordo com cada quantidade consumida por dia. Ou seja, o nutricionista de animais também tem que considerar o consumo do animal na hora de formular. Além disso, nós não podemos esquecer que o cálcio tem vários efeitos. A quantidade de cálcio que a gente coloca na ração tem vários efeitos para os animais. Nós não podemos colocar nem de menos,
senão nós vamos ter vários problemas desse que nós estamos conversando. E nós não podemos colocar demais, porque o excesso também atrapalha. Né? A gente vai conversar futuramente sobre a relação do cálcio com outros minerais, como zinco, manganês, magnésio e principalmente fósforo. Ele tem uma relação onde, se ele tiver demais, ele acaba prejudicando a absorção desses minerais. Mas nesse caso específico do suíno em crescimento, eu gostaria de destacar uma coisa importante. Veja bem, lá no início a gente falou do cálcio como mineral. Normalmente o cálcio, quando se associa, ele é um cátion, ele tem carga positiva. Quando ele associa com o ânion, por exemplo, o ânion sulfeto, o ânion cloreto, quando isso, o carbonato, né, no caso do carbonato de cálcio, que é a maior parte do calcário, quando ele libera no estômago, ele, por ser um sal de caráter básico, ele age como tamponante, ou seja, ele segura mais o pH. E justamente esse pH baixo seria importante para a digestão da proteína, ou o início da digestão da proteína no estômago. O que acontece? Se tivermos muito cálcio na alimentação desses animais em crescimento, acaba prejudicando a digestibilidade da proteína e sobrando mais proteína, chegando mais proteína, mais aminoácidos no intestino grosso, a gente favorece diarreias. A gente descontrola um pouco a microflora lá do intestino grosso e isso colabora de maneira negativa. Então, nós não queremos. Então, veja bem que quando a gente fala também em cálcio para suínos, nós temos que ter uma quantidade exata. Nem pouco, nem muito. Na verdade, isso para qualquer animal, porque o excesso também vai ter um problema muito grande. E, obviamente, nós estamos falando de um nutriente relativamente barato quando comparado aos outros. E rações de qualidade inferior costumam colocar muito cálcio. Por quê? Porque é barato. Em algumas rações, as fábricas, elas objetivam mais a competitividade em termos de preço, então elas costumam ter cálcio demais, o que é ruim. E é muito importante que o Ministério da Agropecuária também regule essa quantidade máxima. Antigamente, por exemplo, a gente tinha isso regulado, né, como nível máximo, hoje nós temos nível mínimo e máximo. Embora não tenhamos uma quantidade definida para cada espécie, via Ministério, nós temos recomendações nutricionais muito bem definidas a partir de pesquisadores diversos aí que pesquisaram, tanto no Brasil, mas também a nível mundial. Vamos falar um pouco sobre bovinos leiteiros e o cálcio, mais do que prevenir a hipocalcemia. Dietas aniônicas pré-parto, cálcio e produtividade na lactação. O que o senhor tem a contribuir e seus pensamentos e conhecimentos sobre isso, professor? Vamos lá. Quando a gente vai para a bovinocultura, né, a forma de alimentação é um pouquinho diferente. Né? É interessante que dentro da nutrição animal, a gente tem duas grandes linhas principais. Tem mais linhas, mas nós temos a nutrição de ruminantes e a nutrição de não ruminantes. Suínos e aves estão dentro da nutrição de não ruminantes, né? Animais com estômago simples. Já os ruminantes, é como se o que eu oferecesse para o animal, eu não ofereço para ele. Eu ofereço para a primeira parte do estômago dele, que é o rumen, que é a câmara fermentativa, extremamente importante. E hoje nós temos muito conhecimento, muita tecnologia em termos de rumen. Tá? Nós temos aí pesquisadores, principalmente das escolas de zootecnia, que pesquisaram extensivamente o metabolismo do rumen. E nós temos aí várias soluções para alguns problemas relacionados ao cálcio. Bom, nós precisamos lembrar antes que quando nós trabalhamos com ruminantes, nós damos principalmente forragem para esses animais. E a forragem já é um alimento, né? As forragens em si, as gramíneas e as leguminosas, elas são ricas em cálcio. Mas, em algumas situações, nós precisamos suplementar. Tá? E essa suplementação também pode vir, ela deve vir a partir de um elemento mineral. Para ruminantes, obviamente que nós não podemos, por força de lei, nós não podemos trabalhar com alimentos de origem animal. Isso é importante, hein? Desde 2004. Então, nós vamos oferecer para ruminantes um suplemento também de origem mineral, como, por exemplo, um calcário de boa qualidade. Agora, para ruminantes, considerando as vacas, nós temos algo extremamente importante ao cálcio. Olha, a demanda de cálcio de uma vaca em período pré-parto e principalmente pós-parto é elevadíssima.
é tão elevada que ela não consegue, em algumas vezes, principalmente vacas velhas, vacas de maior idade, que têm uma maior dificuldade para absorver o cálcio, como a gente comentou anteriormente, elas não conseguem satisfazer a demanda de cálcio naquele momento. Ou seja, gera-se assim um quadro de hipocalcemia, muitas vezes chamado de febre do leite. Né? É como se fosse um colapso metabólico do animal gerado aí pela falta de cálcio que está relacionada à alta demanda. Não é que ela ingere pouco cálcio, é que a demanda é muito elevada. E considerando demanda e a oferta, olha, ela precisaria ingerir mais, mas o sistema não está preparado para isso. Então, nós temos algumas soluções. E uma solução muito interessante foi colocada aqui dentro do Brasil. Ela foi utilizada pelos técnicos brasileiros há algumas décadas, que é a dieta aniônica. O que seria essa dieta aniônica para a gente trabalhar na absorção de cálcio? Quando eu dou mais ânions, por exemplo, ânions cloreto, ânions sulfato, eu estou abaixando o pH ruminal, eu estou induzindo a uma acidose metabólica subclínica. E isso tem dois efeitos muito interessantes. Primeiro, que vai abaixar o pH do duodeno, e abaixando o pH do duodeno, a vaca absorve mais cálcio, o que é interessante para a gente. Né? Além disso, há um efeito também na redução do pH sanguíneo. Reduzindo o pH sanguíneo, há um efeito também na liberação de mais cálcio via osso. É dizer, a partir da dieta aniônica, eu consigo elevar o nível sérico, o nível do cálcio sanguíneo, o que favorece para a vaca. Então, hoje, isso é muito interessante. E nós estamos falando aqui de milhões em termos econômicos, né, além de bem-estar animal. Eu não quero uma vaca enferma, eu não quero que a vaca passe por isso. Então, eu, como técnico, né, nós precisamos de pensar nessas tecnologias. Bom, como que eu vou avaliar se a vaca foi bem tratada nesse sentido? Eu vou avaliar a urina dela. A urina da vaca normal tem um pH levemente básico. A partir dessa dieta aniônica, ela passa a ter um pH levemente ácido. Então, eu, como técnico, com um pH-gâmetro, né, facilmente eu avalio se a minha dieta tá tendo efeito. Fontes de cálcio na ração: carbonato, calcário, farinha de ossos e alternativas, levando em consideração solubilidade, custo-benefício, formulação prática. O senhor quer comentar um pouco a respeito? Ótimo. Pergunta muito boa. Olha só, pelo ponto de vista da fábrica de ração, ela precisa de algo que tenha um custo competitivo e também uma boa biodisponibilidade e qualidade em termos de composição, de granulometria, né? Isso vai ser importante. Normalmente, o que mais se adequa a essa exigência é o calcário. O que é o calcário? A maior parte do calcário, quase a sua totalidade, é carbonato de cálcio, CaCO3. Ou seja, o cálcio, que é um cátion, que a gente falou, combinado com o ânion, que é o ânion carbonato. Eles formam um composto estável que vai ser facilmente digerido e absorvido pelo animal. Então, em relação de custo-benefício, o calcário seria o melhor em relação a isso. Obviamente que nós temos várias granulometrias de calcário. O nutricionista daqueles animais, o nutricionista deve avaliar a correta granulometria. E nós temos, dependendo do animal e dependendo do processo que aquela ração vai ser submetida, nós temos a utilização de calcário muito fino, calcário mais grosso, enfim, nós precisamos adequar a granulometria às nossas necessidades. Além do calcário, nós teríamos outras fontes também. Nós temos a farinha de ossos, que também tem uma boa disponibilidade, excelente, tá? Porém não tem um custo tão competitivo igual o calcário, mas é também uma boa fonte de cálcio. Ela tem aí cerca de 29%, 30% de cálcio. O calcário tem cerca de 38% de cálcio. São boas fontes, né? E nós temos também alguns outros ingredientes estratégicos aqui no Brasil, que também acabam tendo bastante cálcio, como, por exemplo, a farinha de carne e ossos. O que é uma farinha de carne e ossos? É um subproduto, né? A gente consome carne bovina, suína, principalmente, né? O que sobra, nós processamos e geramos uma farinha de carne e osso, que vai ser riquíssima em proteína, riquíssima em fósforo, que é um mineral muito caro, hein?
O fósforo é um mineral muito caro e além de cálcio. Então, a farinha de carne e ossos tem 8 a 14%, dependendo. Na verdade, a farinha de carne e ossos, ela é muito difícil padronização. E além de difícil padronização, a qualidade dela hoje é assim, muito questionável. É muito difícil você arrumar um bom fornecedor para farinha de carne e ossos. Tá? É uma dificuldade, na verdade, é um desafio para a fábrica de ração conseguir. Por um lado, a gente tem um ingrediente muito interessante em termos nutricionais para não ruminantes, lembrando que para ruminantes a gente não trabalha com esses alimentos, mas que tem uma qualidade muito variável. Tá? Vamos lembrar também que, normalmente, as fontes cereais e os farelos são pobres em cálcio. Né? Então, isso leva a uma conclusão muito interessante. Se a nossa ração, 60% do que a gente produz hoje no Brasil, da nossa ração, é milho, cerca de 20% é farelo de soja, e isso não tem quase nada de cálcio, principalmente milho, obviamente que nós temos que suplementar. Então, essa suplementação vai ser necessária se nós quisermos trabalhar com rações eficientes bem formuladas. Professor Luiz, você tinha comentado sobre a relação entre os minerais. Se o senhor quiser comentar, aprofundar um pouco mais sobre esse tema, me pareceu ser bastante importante. Ótimo. Na verdade, nós temos relações, eu diria, positivas e negativas entre os minerais. Nós não podemos esquecer que é o seguinte, ó, o animal come esse alimento e para ele absorver esse alimento, nós temos aí muitos processos acontecendo. Esses processos a gente chama normalmente de digestão. Quando a gente pega um alimento que tem alguns macronutrientes na sua forma macro e a gente vai absorver micronutrientes, ele tem que ser quebrado. Uma proteína que está no alimento tem que ser quebrada aminoácidos, né? O carboidrato, amido, por exemplo, tem que ser quebrado para a gente absorver a glicose. Então, há todo um processo acontecendo. Bom, quando a gente fala de absorção, alguns minerais têm sítios, lugares de absorção semelhantes. É como se vários minerais semelhantes, né, por exemplo, bivalentes, com carga positiva 2, eles dependessem de um lugar para ser absorvido semelhante. Então, se isso acontece, obviamente que eu, como nutricionista de animais, eu tenho que preocupar exatamente com o bom equilíbrio de cada um deles, porque o excesso de um pode prejudicar o outro. E isso vai acontecer, quando a gente fala de cálcio, vai acontecer principalmente entre cálcio e fósforo, cálcio e zinco, cálcio e manganês e cálcio e magnésio, que todos são minerais bivalentes. Então, eu tenho que ter muito cuidado em relação a isso. Na alimentação animal, para a maioria dos animais, quando a gente senta para formular uma ração, nós trabalhamos com a proporção 2:1, como acontece, por exemplo, para suínos e frangos de corte. Isso é muito comum. Então, se eu tenho, por exemplo, 0,40% de fósforo disponível, eu desenhei a minha ração com 0,40%, eu automaticamente vou colocar cerca de 0,80% de cálcio, ou seja, 2:1. Obviamente que isso aqui não é matemática exata e muitas vezes pode variar um pouco. Agora, é claro que a poedeira, a galinha que está produzindo ovos, vai sair um pouco dessa proporção. Ela precisa de muito cálcio. E aí nós estamos falando, pessoal, de quase 4% de cálcio na ração. A quantidade é muito grande. A quantidade em porcentagem é grande e a quantidade de cálcio ingerido por esse animal diariamente é por volta de 4 gramas ou mais. Lembrando que com o avançar da idade, essa demanda vai aumentando mais ainda, porque o animal vai se tornando cada vez mais ineficiente em absorver. Então, assim, muito cuidado no equilíbrio entre esses minerais. Pode ser que uma ração com muito cálcio prejudique a absorção de zinco. E zinco é um mineral essencial para a reprodução. Além disso, o manganês é essencial também para a formação da casca, dos ovos em si ou do esqueleto como um todo. Então, muitas vezes, aquele problema que você está vendo a nível de campo, mesmo tendo uma concentração de cálcio adequada, pode ser causado por outros fatores que pode estar relacionado ao equilíbrio entre esses minerais. Então, muita atenção a isso. Professor Luiz, erros comuns na suplementação de cálcio, excesso ou deficiência, impactos na saúde e produção. O que o senhor pensa a respeito? Bom,
Quando a gente fala de alimentação animal, embora nós tenhamos vários suplementos ricos em alguns nutrientes, por exemplo, hoje nós temos suplementos ricos em cálcio, né, que podem ser dados para animais em algumas situações. Mas eu sou sempre a favor de uma ração, um alimento bem equilibrado. E quando a gente fala bem equilibrado, nós estamos falando nem muito, nem pouco. O pouco pode favorecer a problemas diversos relacionados à estrutura do animal, esse sistema esquelético, mas também problemas fisiológicos, né? Como, por exemplo, tremores, que pode acontecer com a falta de cálcio, hipocalcemia, né? Em algumas situações. O excesso também eu não quero, porque o excesso atrapalha a absorção desses minerais que a gente falou, bem como pode alterar o pH, porque o cálcio, os sais de cálcio, também tem ação tamponante. Então, eu queria, nesse ponto, só enfatizar a necessidade da gente trabalhar com cálcio, uma fonte de cálcio de boa qualidade, mas também na quantidade exata. Então, o erro mais comum estaria aí relacionado principalmente com o excesso de cálcio, haja vista que o cálcio é um mineral barato, comparativamente a outros nutrientes. Professor Luiz, então vamos conversar um pouco sobre tendências na suplementação mineral, tecnologia e nutrição de precisão. Onde estamos e para onde o senhor vislumbra que vamos? Isso. A pergunta ela é muito interessante, mas assim, considerando o mundo que nós estamos vivendo, ela se torna um pouquinho difícil, principalmente a partir do que nós vimos nos últimos meses em relação à influência da inteligência artificial, né, na nossa vida. E isso, com certeza, vai reverberar também na produção animal e também na alimentação animal. Mas a gente pode vislumbrar alguma coisa. Olha só, o que é a palavra do momento natural? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com essa palavra das coisas serem natural. Elas querem cada dia menos aditivos na alimentação dos animais e querem dietas para os animais mais naturais, porque elas valorizam essas palavras, né? Principalmente as novas gerações, a geração Z encara isso de maneira muito forte e provavelmente a próxima geração alfa também vai estar muito preocupada com essas questões, hein? E hoje nós falamos bastante em nutrição de precisão. O que é nutrição de precisão? É a gente atingir exatamente a necessidade nutricional daquele animal naquelas condições, né? Se nós temos frangos de corte na fase de crescimento, olha, nós temos que atingir exatamente as necessidades considerando aquele consumo. Para mim fazer isso, não basta somente eu sentar e formular uma ração. Eu tenho que conhecer muito bem o meu ingrediente. E hoje, tecnologias para se conhecer o ingrediente desenvolveram muito. Uma tecnologia importante é a tecnologia NIRS. O NIRS, que é um equipamento, tá, muito importante na fábrica de ração, onde em tempo real eu consigo saber a composição dos ingredientes que estão chegando. Então, como exemplo, imagina que eu, como nutricionista, preciso de uma composição exata de cada ingrediente para me formular uma ração exata também. Porque se há uma variação naquele ingrediente, por exemplo, na proteína daquele ingrediente, e eu não a considero, pode faltar proteína para o animal ou pode sobrar. Então, a tendência é, a partir de novas tecnologias, a gente atingir exatamente a necessidade nutricional daquele animal. Hoje, né, a gente fala também em meio ambiente, né? Aliás, quando o assunto é produção animal, a gente não pode tirar 4 palavras que estão relacionadas. Primeiro, bem-estar animal. Hoje se fala muito sobre bem-estar animal. O bem-estar animal está na bolsa de valores. O bem-estar animal faz parte da sustentabilidade. As pessoas querem bem-estar animal. Os mercados exigem bem-estar animal. Além do bem-estar animal, segurança alimentar, as pessoas estão preocupadas com aquilo que estão comendo, tá? Além desses dois, meio ambiente, a gente tem também todo um cuidado, as novas gerações valorizam isso, e as empresas, elas precisam valorizar isso para agradar os seus clientes, principalmente as novas gerações. E a quarta palavra, que hoje nós não podemos deixar de citar quando o assunto é produção animal, é a zootecnia de precisão, ou seja, novas tecnologias aplicadas à produção animal, principalmente inteligência artificial. Então, tudo isso hoje é considerado também para
é a nutrição animal. E tem um último item também que é muito importante, que a gente acabou falando dele aqui indiretamente, a modulação na absorção daquele nutriente. Quando a gente fala em galinha poideira, nós estamos falando em modulação da absorção. Nós não estamos querendo que esse nutriente seja absorvido de maneira rápida. Nós desenvolvemos um processo, uma tecnologia, para que esse nutriente seja absorvido de forma lenta, para atender uma demanda fisiológica do animal. Na verdade, não atender, para potencializar e nós trabalharmos de maneira mais eficiente, facilitando para o animal também, para o metabolismo do animal. Além disso, nós citamos a modulação quando a gente fala de vaca, né? Quando a gente oferece uma dieta aniônica, nós estamos também modulando a absorção e a disponibilização do cálcio dentro do animal. Então, a nutrição animal do futuro passa também por essas questões que a gente acabou de discutir. Professor Luiz, eu quero puxar um destaque para algo que o senhor falou nessa última resposta, que tem muito a ver com o nosso pensamento, e eu acho que é importante te dar espaço para falar um pouco mais. Como o programa é todo em volta do cálcio, eu vou abordar a pergunta em volta do cálcio, mas o senhor se sinta à vontade. Cálcio e bem-estar animal. Relação entre nutrição adequada e qualidade de vida animal, boas práticas, erros comuns e experiências do campo. A palavra é sua. Bom, quando a gente fala sobre bem-estar animal, né, nós estamos falando de um assunto muito atual. Né? Por exemplo, eu me graduei há 20 e poucos anos atrás e eu me lembro que nem tinha essa disciplina como optativa na escola de zootecnia. Hoje, toda a escola de medicina veterinária, zootecnia, tem a disciplina de bem-estar animal porque é algo fundamental. E quando a gente fala de bem-estar animal, grande parte das pessoas associam com cão, com gato, mas bem-estar é para todo animal. O animal de laboratório, o animal de recinto, o animal de produção e o animal de companhia. Nós temos que oferecer boa qualidade de vida para esses animais. Então, quando a gente fala também em bem-estar animal, para definir, para entender melhor o bem-estar animal, nós temos 5 domínios. É a melhor forma hoje, mais clara, para a gente entender o que é o bem-estar animal. Que, embora pareça simples, é um dos assuntos mais complexos que nós temos dentro da utilização de animais em si pela humanidade. Então, quando a gente quando a gente fala em bem-estar animal, nós temos 5 domínios. Nós temos o domínio nutricional, o domínio sanitário, o domínio ambiental, o domínio comportamental e o domínio mental ou psicológico. 4 domínios físicos que reverberam em cima do psicológico. Bom, o que o cálcio tem a ver com tudo isso, né? Bom, considerando o domínio nutricional, o cálcio vai ser fundamental, porque vários processos metabólicos dependem do cálcio. E a estrutura do animal também depende do cálcio. Então, se eu como tutor, eu quero oferecer uma dieta adequada para o meu animal, essa dieta também tem que estar muito bem balanceada em cálcio, porque vai ser essencial para vários processos metabólicos. Além disso, o domínio sanitário também é impactado, porque eu vou evitar muitas enfermidades. Aliás, eu tenho o dever de oferecer para os animais uma dieta que evite também enfermidades, que potencialize o sistema imune. Então, reverbera diretamente em cima desses 2 domínios. Obviamente que esses domínios vão reverberar também em cima do psicológico. É dizer, uma ração bem balanceada faz parte do bem-estar animal, é dever do produtor que está produzindo esses animais, mas também do tutor que mantém esses animais de companhia. É dever de todos também bem-estar animal. Professor Luiz, eu acho que para a gente caminhar para um arremate dessa conversa, a gente falou bastante sobre o cálcio, que é a finalidade do programa, podemos abordar várias falas e várias especificidades da nutrição animal, e tem um ambiente que é fundamental para a nutrição animal, então te convido a falar um pouco sobre pontos positivos e negativos pela maneira de existir das fábricas de ração animal. Ótimo. Olha, a fábrica de ração é um ambiente extremamente importante para tudo que a gente está falando. Eu diria que o coração da produção animal é a fábrica de ração. Tudo tem que funcionar muito bem dentro da fábrica de ração se a gente quiser um produto com qualidade. E o que é qualidade de ração? Olha, eu tenho que ter os nutrientes bem equilibrados, a questão microbiológica tem que estar muito bem equilibrada também, muito bem controlada, na verdade, e a questão física também.
nós não podemos ter partículas, nós precisamos colocá-la em um formato que o animal vai comer com qualidade e potencializar também a absorção. Então, hoje, a ração processada, por exemplo, leva muito em conta também a capacidade do animal em absorção. Então, nós temos que ter qualidade na ração e essa qualidade hoje é muito considerada pelas fábricas de ração. Hoje, dentro da fábrica de ração, é obrigatório, desde 2007, que a gente implante um sistema de qualidade chamado BPF, Boas Práticas de Fabricação. É uma exigência do Ministério, mesmo porque nós precisamos prevenir vários problemas que tivemos no passado. Mal da vaca louca, salmonela, micotoxina, dentre vários problemas, hoje são prevenidos a partir de um rigoroso sistema de controle de qualidade dentro da fábrica. Bom, e o que nós podemos considerar de cálcio dentro da fábrica de ração? Bom, as fábricas vão utilizar fontes de cálcio diversas, principalmente o calcário, para formulação de suplementos minerais para bovinos, por exemplo, e principalmente alimentos completos para suínos, aves, cães, gatos. No caso de cães e gatos, nós não podemos esquecer que as próprias fontes de origem animal já têm muito cálcio. E muitas vezes, algumas fábricas de ração não utilizam as fontes diretas, como por exemplo o calcário. Então, dentro da fábrica de ração, nós precisamos estar muito atento à granulometria desse calcário. Né? Para algumas espécies, não será tanto problema. Por exemplo, eu ter partículas fora da granulometria. Pode ser que eu compre um calcário muito fino e que venha partículas mais grossas que podem prejudicar o processo, por exemplo, de pelletização ou extrusão. Então, eu tenho que ficar muito atento a isso. Eu tenho que ficar muito atento também se eu vou extrusar isso, porque esse calcário pode prejudicar a minha extrusora a longo prazo. Então, pode ser que algumas fábricas não façam o uso do calcário, nem que seja o calcário talco, devido a isso, devido a um certo prejuízo em termos de equipamento. Mas, considerando o ambiente da fábrica de ração, a gente tem uma característica muito positiva. Nós precisamos pelletizar algumas rações. E quando a gente pelletiza, nós melhoramos a qualidade da ração. Principalmente porque a gente aquece. Isso dentro de uma pelletizadora, nós trabalhamos com pressão e temperatura, e isso tem um efeito muito positivo na digestibilidade dos nutrientes. Então, rações para aves hoje são pelletizadas, nem todas, mas a maioria é pelletizado, ração para frango de corte, por exemplo, ração para equinos é pelletizada, dentre outras rações, como por exemplo a de coelhos. Então, para favorecer o processo de pelletização, nós podemos colocar também um pouco de calcário. O calcário, juntamente com o caulin, ele tem um efeito muito positivo em cima da pelletização. E hoje, pelletização é um gargalo. Você formar um pellet adequado com elevado PDI, que é uma sigla que a gente trabalha para a qualidade do pellet, é um desafio. Então, uma das alternativas que nós temos é também um calcário, tá, na granulometria certa, para potencializar esse PDI. Então, eu diria que o calcário também é muito importante dentro da fábrica de ração. E, obviamente, que nós estamos falando de um calcário de boa qualidade, numa granulometria e numa homogeneidade correta. Os animais são muito importantes para a gente, para a humanidade, para o nosso modo de vida. E quando a gente fala animais, nós não estamos falando somente de animais de produção. Né? O animal de produção vai ser importante para gerar alimentos de origem animal, como, por exemplo, a carne, o leite, os ovos, mas animais de companhia. Né? Os animais de companhia, na atualidade, oferecem para a gente um bem-estar, né? Potencializam o nosso bem-estar de uma maneira muito forte. Mas também os animais de pesquisa, de laboratório, dos biotérios, eles oferecem um serviço que não dá para pagar, inestimável para a gente, porque são cobaias. Né? Nós temos uma medicina, uma biomedicina muito avançada, principalmente porque nós testamos. Então, assim, nós estamos evoluindo com os animais, nós estamos os domesticando há milhares de anos, né? Diria há 25 mil anos. Na verdade, isso hoje não se tem uma data precisa, mas
Há 20, 25 mil anos nós estamos convivendo com os cães, por exemplo. Depois nós domesticamos as ovelhas, depois nós domesticamos as vacas e hoje nós temos vários animais completamente domesticados. Então nossa relação com esses animais é muito profunda. Então assim, quando a gente fala em cálcio na alimentação animal, nós estamos falando também de um dever do ser humano. Se nós temos o direito de manter esses animais nos biotérios, em nossas casas, nos sistemas de alojamento de produção animal, olha, isso foi importante para a gente. Se nós temos esse direito, nós também temos o dever de alimentá-los bem. E nisso também entra uma dieta muito bem desenhada e dentro dessa dieta entra um cálcio muito bem equilibrado. Não podemos esquecer também que quando a gente fala em alimento de origem animal, hoje nós temos mais facilidade de adquirir esses alimentos, o que não tínhamos no passado, e isso reverberou de maneira muito positiva na nossa alimentação, na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, né? Embora hoje nós temos algumas linhas, né, como por exemplo o veganismo, o vegetarianismo, que defendem uma ideia contrária. Mas, de uma maneira geral, nós melhoramos bastante a nossa alimentação com base nisso. Então, alimento saudável também vem de uma dieta saudável para o animal. Não podemos esquecer que, considerando animais de produção, ele vai se alimentar de um alimento saudável e vai produzir para a gente um ovo de boa qualidade, leite de boa qualidade, carne de boa qualidade, que vai ser essencial para o ser humano. Então, obviamente que isso tudo passa por uma boa nutrição dos animais. Mas também não podemos esquecer dos animais de companhia, animais de laboratório, que também devem ter tudo isso potencializado, hein? Bem-estar animal também é oferecer uma nutrição adequada para o seu animal. Não só em qualidade, mas na quantidade certa. Infelizmente, hoje nós temos aí muitos animais obesos, cães e gatos obesos, principalmente devido ao excesso que comem de alimento. Então, a gente tem que preocupar com isso também. Bom, essa foi a primeira edição do programa Cálcio em Foco. E se nós estamos falando do cálcio em foco, é porque nós consideramos a nutrição animal como a nutrição para a vida. Tivemos a presença do professor Luiz Machado. O professor Luiz quer fazer uma despedida, uma fala pessoal sua? Eu quero só agradecer pela oportunidade aí, tá? A TAMAF, pela oportunidade, por buscar o IFMG Bambuí também, para a gente ter essa troca de experiências, né? Eu acho muito importante, né? Mesmo porque quando a gente fala em ensino, nós não podemos esquecer que o processo de extensão é também muito importante. O que é extensão? É a escola trabalhar com a comunidade, né? Com os produtores, com as fábricas de ração, com as fábricas de ingrediente, com os tutores. Então, nós precisamos muito da colaboração de vocês. Infelizmente, aqui no Brasil, né, nós temos uma burocracia muito grande para documentar algumas parcerias, mas dentro das possibilidades, né, que nós temos, nós precisamos conversar mais. E assim, infelizmente, as escolas de nível superior, né, os institutos, as universidades, as faculdades, dialogam pouco com o setor privado, de uma maneira geral. Então, assim, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui, né, e falar um pouco da nutrição e alimentação animal, essa ciência que nos apaixona, né, que hoje é uma ciência muito pesquisada, que tem um conhecimento acumulado muito grande de várias e várias décadas e que eu acho muito importante disponibilizar para a população em geral, né, e a gente tem que destacar que o Brasil tem muita tecnologia em relação a isso. O Brasil é referência mundial em produção animal, em qualidade de alimentos, em qualidade de carne, de ovos, de leite. E isso tudo precisa ser destacado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Ótimo, professor Luiz. Isso bate exatamente com a finalidade desse programa, que é proporcionar conversas e entrevistas com profissionais para abordarmos conteúdos técnicos, didáticos e que sejam interessantes a todo o ambiente da nutrição animal. A TAMAF trabalha exclusivamente para a nutrição animal, então nós acreditamos que estamos cumprindo a nossa missão. Muito obrigado, professor.